Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é sexta-feira, dia 28 de fevereiro de 2025, e nós estamos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus. Hoje lendo o segundo livro de Samuel, capítulo 15, mas antes da leitura, aquele convite. Deixe o seu pedido de oração nos comentários deste vídeo e, após esta leitura, nós vamos orar pelos pedidos deixados até o vídeo anterior. E a cada novo vídeo nós vamos acrescentando os novos pedidos de oração dos meus irmãos, ok? Se você está com a sua Bíblia aí ao seu alcance, já abra em 2 Samuel capítulo 15, para acompanhar a leitura da palavra de Deus de hoje, que diz: Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Agora, o Absalão voltou aí por um estratagema do Joabe, como nós vimos aí na última leitura. Ficou 2 anos em Jerusalém sem ver o rei. Depois de 2 anos ele conseguiu uma audiência com o rei. Agora teoricamente estava reabilitado. Mas agora olha o que acontece. E aí, só para lembrar os irmãos, nós estamos lendo agora as consequências do pecado de Davi, que deitou-se com uma mulher casada e que mandou matar o seu esposo. Se arrependeu, Deus perdoou, mas as consequências vieram. Então, retomando a leitura, algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Para um filho do rei, era algo um tanto excepcional. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade, no caso da cidade de Jerusalém. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel e Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. O Absalão está agora implementando uma rebelião contra o próprio pai. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz desta terra? Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhes faria a justiça. Absalão está conquistando o coração do povo. E sempre que alguém, e até com mentiras, né? E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, por ser um príncipe, né? Filho do rei, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. O filho promovendo uma rebelião contra o pai, que era o rei. Ao final de 4 anos, o sujeito era persistente, paciente, maquiavélico. Absalão disse ao rei: deixa-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando teu servo estava em Jesur, na Síria, fez este voto: se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Não se sabe se era verdade ou mentira esse juramento aí, esse compromisso, esse voto que o Absalão havia feito. Vá em paz, disse o rei, e ele foi para Hebrom. Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. Olha ele aí, estabelecendo um reino concorrente ao reino do seu pai, agora lá em Hebrom, a cidade onde Davi havia começado a reinar. Hebrom era a cidade principal de Judá, era uma das cidades principais de Judá, e agora ele transforma em sede do seu possível reino. Absalão levou 200 homens de Jerusalém, e eles tinham sido convidados e nada sabiam nem suspeitavam do que estava acontecendo. Eles foram aí sem saber dos planos do Absalão.
Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel da cidade de Gilo, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Parece que a coisa agora vai se avolumando. Então o mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir. Caso contrário, não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará nossa ruína e matará o povo à espada. Davi fugir, aqui já se percebe que parece que ele não queria lutar contra o próprio filho, né? Então ele propõe fugir, porque Davi era um guerreiro experiente, ele tinha um exército muito bem treinado, já com muitas vitórias em muitas batalhas. Os conselheiros do rei lhe responderam: teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei nosso senhor decidir. O rei partiu, seguido por todos os de sua família. Deixou, porém, 10 concubinas para tomarem conta do palácio. Davi fugindo aqui, deixando 10 concubinas para tomar conta do palácio. Concubinas eram mulheres do rei que não eram esposas mesmo, eram mulheres, mas que faziam parte do harém real. Assim o rei partiu com todo o povo, pararam na última casa da cidade e todos os seus soldados marcharam passando por ele. Todos os queretitas e peletitas e os 600 giteus que o acompanhavam desde Gate. Então ele tinha aí um exército significativo, mas agora estão fugindo por ordem e iniciativa do próprio rei. O rei disse então a Itai de Gate: por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei. Pois você é estrangeiro, um exilado de sua terra. Faz pouco tempo que você chegou. Como eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo os seus irmãos, que o Senhor trate com bondade e fidelidade. Isso foi dito para o Itai. Itai, contudo, respondeu ao rei: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará o teu servo, para viver ou para morrer. Engraçado aqui que um filisteu, né? Ele era de Gate, cidade dos filisteus, demonstra fidelidade ao rei Davi. Então Davi disse a Itai, eu estou lendo o verso 22, está bem, pode ir adiante. E Itai, o giteu, marchou com todos os seus soldados e com as famílias que estavam com ele. Todo o povo do lugar chorava em alta voz enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale do Cedron e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Zadok também estava lá e com ele todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Abiatar também estava lá. Puseram no chão a arca de Deus até que todo o povo saísse da cidade. Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Mas se ele disser que não sou do seu agrado, aqui estou. Faça ele comigo a sua vontade. Aí Davi demonstra que ele preserva uma de suas principais características como homem de Deus. Ele está dizendo: Deus é quem decide a minha sorte, né? Disse ainda o rei ao sacerdote Zadok: fique alerta, volte em paz para a cidade, você, Ahimaás, seu filho, e Jonatas, filho de Abiatar, que eram os 2 sacerdotes, Zadok e Abiatar. Pelos desfiladeiros do deserto ficarei esperando notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá permaneceram, ou seja, Davi deixou uns espias aí para ver o que ia acontecer com o Absalão, o que o Absalão ia fazer. Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando com a cabeça coberta e os pés descalços. Isso era uma postura demonstrando a tristeza. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão, Davi orou. Olha a oração do Davi: ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel.
Davi busca a Deus. Quando Davi chegou ao alto do monte, ao lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro o arquita Uzai, com a roupa rasgada e com terra sobre a cabeça, como símbolo de tristeza, até um certo desespero, meio mesma coisa fazer quando estava de luto. E Davi lhe disse: não adianta você vir comigo, mas se voltar à cidade poderá dizer a Absalão: estarei a teu serviço, ó rei. No passado estive a serviço de teu pai, mas agora estarei a teu serviço. Davi está nomeando, designando aí espias, né? Assim você me ajudará frustrando o conselho de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Informe-os do que você souber no palácio. Também estão lá os 2 filhos deles, Ahimaaz e Jonatas. Por meio deles me informe de tudo o que você ouvir. Então ele deixou um infiltrado lá dentro do palácio. Uzai, amigo de Davi, chegou a Jerusalém quando Absalão estava entrando na cidade, e amanhã a gente vai saber o que aconteceu aí com o Absalão aí nessa rebelião contra o seu pai. Tá certo? Se essa leitura foi interessante para você, deixa um like nesse vídeo. Se não gostou, deixa um dislike. Comente no vídeo o que você achou, concordando ou discordando de mim, ou destacando alguma coisa que eu não destaquei, que tenha me passado desapercebida. Se você quiser nos ajudar um pouco mais, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E se alguém está nos assistindo, quem sabe pela primeira vez, não está inscrito no nosso canal e gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando a leitura de um capítulo da Bíblia até concluirmos a leitura da Bíblia toda, está convidado a se inscrever no canal. Ok? Vamos orar? Pedidos de oração, vou ler todos aqui, para que nós oremos na sequência e que você ore nas suas orações particulares. Tente lembrar de algum desses pedidos e interceder pelos irmãos. Oremos pela irmã Nájila para que seja chamada para ocupar seu posto no concurso em que ela foi aprovada. Oremos pelo nosso irmão Julião para que Deus lhe dê uma nova oportunidade de um outro trabalho. Oremos pela saúde da irmã Lídia, que tem complicações com diabetes. Oremos pela saúde da irmã Valderis, que precisa de uma intervenção de Deus para ter condições de se submeter a uma cirurgia de um problema que está afetando. Oremos pela Letícia, filha da nossa irmã Luzinete, também está em tratamento médico. Oremos pela salvação da família da irmã Raquel. Oremos pela saúde da irmã Mariluzimar e pelo retorno dos seus filhos aos caminhos do Senhor, a saúde dela e do esposo Raimundo Nonato. Oremos pela salvação da família da nossa irmã Silvia. Oremos os irmãos da irmã Lucinalva, especialmente o Luiz Henrique, para que haja harmonia entre esses irmãos. Oremos pelo retorno dos filhos da irmã Marlene para os caminhos do Senhor. Continue orando pelo meu primo Alex, que precisa fazer uma cirurgia na cabeça. Não tenho notícias recentes, ele mora em Palmas, Tocantins. A irmã Ana Lúcia pede pela sua filha Ana Beatriz, que Deus lhe lhe capacite a viver todo o potencial da bênção de Deus sobre a vida dela, e pelo retorno dos demais filhos aos caminhos do Senhor. A irmã Marilene pede pelo seu filho Oséias, por libertação. O irmão Clodenir, nesse final de semana, vai se submeter a uma cirurgia, eu acho que é neste sábado, cirurgia nos olhos, para que Deus conduza tudo. A irmã Tânia pede pela salvação do Rian e da Daiane, sua filha adotiva, e pelo segundo filho do casal que tem problemas com autismo. A irmã Leidiane pede por si mesma e pela sua família. A irmã Beatriz pede pela sua mãe, irmã Francisca, que está na UTI. A irmã Raquel pede pela restauração dos casamentos da Patrícia e do Gilvan, do Paulo e da Madalena, e da Joyce e do André, e pede pela salvação destes que ainda não entregaram suas vidas a Cristo. Também a irmã Raquel pede pela sua mãe, Dona Nair, idosa com Alzheimer, e pelas cuidadoras para que haja um ambiente propício lá na casa da Dona Nair. A irmã Aldair está bem, recuperou-se da sua saúde, graças a Deus, vamos continuar orando por ela.
Ela pede pelo seu primo Agostinho, que está lutando contra um câncer, ela menciona um pedido de oração do pastor Alzemar pela sua esposa Marinei, também lutando contra um câncer. Aquele assunto do pastor Luiz Florencio lá na Itália, para que Deus toque no coração do comprador da casa que ele mora, para que esse comprador também disponibilize a casa para aluguel. Ele não quer mudar da casa. A irmã Raquel pede pela saúde da irmã Ruth, né, que está com problema no ombro. A irmã Francisca pede pelo seu filho Tiago, e a irmã Maria do Carmo pede por ela e por sua família. A irmã Maria do Carmo é lá de Colmeia, Tocantins. Tem vários irmãos aqui que são de Colmeia, Tocantins. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado pela noite de paz, pelo sono tranquilo, pela proteção com que o Senhor nos tem cercado, pelo acordar com saúde, por esse meio de comunicação que nos permite que comecemos um novo dia meditando na palavra, alimentando o nosso espírito, buscando a sua face em oração, orando uns pelos outros. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos meus irmãos que oram comigo nesta hora. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre os lares, restaurando a harmonia entre os casais. E aí a irmã Raquel pede por estes casais, pelos quais oramos, para que o Senhor salve aqueles membros, aqueles componentes, aquele cônjuge que ainda não é salvo, que não se rendeu a Cristo. Abra o entendimento para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, opera na vida da irmã Nájila, permitindo que ela seja chamada para ocupar o posto para o qual ela passou no concurso. Abre portas de um trabalho para o meu irmão Julião. Cuida da saúde e da fé da sua serva irmã Lídia. E nesse mesmo sentido, da fé de cada um que está enfrentando algum desafio diante de si. Oramos pela saúde da irmã Vavá, pela saúde da irmã Letícia. Faça milagres, use os médicos, intervenha a favor destas suas servas. Oro, ó Deus, mais uma vez, em nome de Jesus, pela irmã Maria Luzimar, pelo irmão Raimundo Nonato. Preserva-lhes a vida e a saúde. Ó Deus maravilhoso, preserva acima de tudo a fé nos seus corações, traz seus filhos de volta aos caminhos do Senhor. E aí oramos também pelos filhos da irmã Marlene, pela família da irmã Silvia, pelos irmãos da irmã Lucinalva. Ó Deus, em nome de Jesus, opera no lar, na vida da irmã Maria do Carmo, ali em Colmeia. Ó Deus, opera no meu primo Alex, cria as circunstâncias para que ele possa ter aquela cirurgia realizada segundo a vontade do Senhor. Ó Deus maravilhoso, e assim cada um dos pedidos, até aqueles que eu não posso me lembrar neste momento, mas o Senhor onisciente conhece todos e é poderoso para operar a favor do seu povo. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar, que perdoou os nossos pecados, que nos reconciliou com o Pai, que nos fez seu povo e que nos deu livre acesso à sua presença. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que possamos levar a bênção do Senhor por onde quer que formos e compartilhá-la com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês. Um grande abraço a todos.